Durante a pandemia de Covid-19, os deputados estaduais da CPI da Saúde iniciaram as investigações de contratos do governo do Amazonas na saúde pública. Lavanderia do Hospital de Campanha da Newton Lins, exames ginecológicos no interior do estado, realizado pela Norte Serviços, aditivo milionário para empresas que receberam 30 milhões de reais durante pandemia de Covid-19 no Hospital Delfim Aziz, o centro de tratamento da doença em Manaus. Durante o período de pandemia do novo coronavírus, muitos contratos estavam sendo realizados pelo governo do Amazonas, mas sem acompanhamento. Essa falta de gestão e acompanhamento foi apontado por servidores e investigado pela CPI da Saúde, que constatou a desorganização entre o Hospital de Referência para o Tratamento da Doença e a regulação da Secretaria de Estado de Saúde, que acompanhava a questão dos leitos disponíveis para os amazonenses. Outro contrato que chamou muita atenção foi a compra dos respiradores pulmonares pelo governo do Amazonas em uma loja de vinhos no bairro Vieira Alves. Essa compra acendeu o sinal vermelho da Polícia Federal e Ministério Público Federal, que criaram a Operação Sangria para investigar a compra e venda dos respiradores pulmonares pelo governo do Amazonas na vinheria Adeca, a FJAP Limitada. Nas investigações, ficou constatado que o esquema para a compra foi todo arquitetado. Mas por quem? Em depoimento à CPI da Saúde, no dia 29 de junho, antes da deflagração da Operação Sangria, o ex-secretário da Saúde, Rodrigo Tobias, foi questionado sobre o processo de compra desses respiradores. Neste dia, disse que não tinha o apoio do governo e sentia uma sensação de desconfiança. Qual é o grau de conhecimento do senhor nessa questão específica dos respiradores? Okay. Já ficou claro para a comissão e para a CPI que houve o dolo, senhor presidente. A gente quer saber a linha de comando. Quem deu a ordem para a compra da loja de vinho, secretário? Eu vou tentar responder metade daquilo que a informação que eu tenho, deputado Wilker, porque... Secretário, só para até contribuir para o seu conhecimento, dia 2 de abril houve o memorando da secretária da Capital para dar o start Sim. na aquisição. Só que essa negociação em relação a respiradores foi bem anterior, já se iniciou em março. Isso. Inclusive com a Sonoar apresentando alguns documentos, algumas propostas. Perfeito. Entendeu? Claro que foi diretamente com a doutora Dayana e com a senhora Neide, só que o senhor era o secretário. Perfeito. E aí, nesse início, até para se estabelecer, claro. que é muito estranho estabelecer ali uma quantidade específica, 28, o Estado precisava ali de 300 respiradores. Mas estabeleceu uma quantidade ali certa, 28. E qual a razão disso? O senhor como secretário, mesmo nesse período realmente que seria de transição, que o senhor tinha conhecimento que o senhor iria sair, mas qual o seu conhecimento em relação a todo esse processo, desde antes mesmo dele nascer? É por isso que a minha resposta vai ter limitação daquilo que de fato foi feito uma pergunta, da compra, quem mandou pagar, e tudo. Eu não tenho condição de lhe falar e eu tenho que responder até o dia 7 de abril. Mas sim, deputado Péricles, eu tive consciência de que tinha, dentre os vários processos de compra, tinha essa compra desses respiradores. Ainda neste depoimento, o Rodrigo disse que não teve acesso ao processo físico de compra e não soube responder sobre a razão da compra ser de exatos 28 equipamentos. Tobias disse que conhecia a proposta mais barata da empresa Sonoar, que inicialmente foi descartada por ter que ser paga antecipadamente. Bem diferente do que foi dito em depoimento à CPI, em áudio interceptado pela Polícia Federal, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, fala sobre a alta demanda de contratos, um em especial a pedido do governador do Amazonas. Eu estou recebendo muitas demandas e uma delas que eu quero canalizar é do governador. Parece que ele tem um canal de um empresário aqui do Amazonas.
O empresário citado em áudio por Rodrigo Tobias é o militar da reserva Gutenberg Alencar. Alencar está presente em diversos depoimentos realizados na Polícia Federal e apontado como indicação de Wilson Lima para realizar a articulação da compra dos ventiladores pulmonares. Ele tem um canal de um empresário aqui do Amazonas, o cara é grande, o cara tem bala na agulha e o cara se prontificou a fazer as compras pelo governo do estado e a gente segue com o rito normal dos nossos processos e procedimentos para comprar dele, tá? Tobias fala com o ex-secretário executivo adjunto do Fundo Estadual, Perseverando Trindade Garcia Filho. Em outro áudio interceptado, Perseverando sugere como essa aquisição pode ser feita pela Secretaria de Saúde. Por que eu não corro com um processo fantasma, cara? E aí faço o empenho, entendeu? É muito melhor do que empenhar sem nada e mandar pagar. Não tem garantia, cara, nenhuma. Não tem amparo nenhum. O processo chamado Fantasma já havia sido divulgado na coluna do jornalista Alex Braga no dia 14 de outubro, citando que a conversa entre os dois era para encontrar uma maneira de adquirir os ventiladores pulmonares, onde Perseverando sugeriu um processo fantasma que levou dos cofres públicos 2,9 milhões de reais por 28 respiradores. Apesar de relatar conhecer por alto a aquisição dos respiradores, Tobias se encontrou com o empresário Alencar, a pedido do governador Wilson Lima, como relatado em seu depoimento no dia 8 de outubro à Polícia Federal. Nas investigações, foi constatado que a Sonoar pagou pelos 28 respiradores 1,1 milhão de reais. A mesma os revendeu por 2,48 milhões de reais a FJAP e lucrou 1,4 milhão. A FJAP comprou os respiradores da Sonoar às 15 horas do dia 8 de abril. No mesmo dia, às 17h39, a loja de vinho os revendeu para o governo por 2,97 milhões de reais. No espaço de 2 horas e meia, o valor subiu mais de 490 mil reais. Um sócio oculto da empresa Sonoar é Luiz Avelino, marido de Daniela Sayag, ex-secretária de comunicação de Wilson Lima. As investigações vão continuar e uma terceira fase da Operação Sangria é aguardada.